Henker que vive duas vezes, capítulo 726. Yu, 1. Yon-woo assentiu. Fui eu quem o apresentou ao By the Table. Ah, então é por isso. Ananke assentiu como se tivesse percebido alguma coisa. Yon-woo inclinou a cabeça com a nuance de suas palavras. Ele perguntou. Há algo que você sabe? Ao contrário de Frija, que liderou nos bastidores, o sucessor Yu muitas vezes tomou algumas decisões surpreendentes de várias maneiras. A explicação de Ananke foi simples. Ela afirmou que Frija gostava de viajar entre os mundos e a torre para procurar e desenvolver pessoas talentosas. Embora Yu tenha se tornado discípulo de Frija relativamente mais tarde, ele apresentou resultados inigualáveis. Ele tinha um grande talento e cuidava tenazmente até o fim de tudo o que lhe fosse atribuído. Frija o elogiava com frequência. Ela disse que poderia confiar muitas coisas a ele quando ele crescesse. Muitas pessoas nasceram com talento, mas poucas trabalharam duro para desenvolvê-lo. No entanto, Yu fazia parte desses poucos. Havia muitos que o incomodavam por inveja, mas ele derrotou todos eles. Ele eventualmente superou os discípulos mais velhos e se tornou o sucessor. E depois que lhe foi dada a autoridade, ele lidera o grupo desde então. Ao contrário de Frija, que manteve By the Table como uma convenção secreta e ponto de encontro para a elite, Yu expandiu o grupo e expulsou quaisquer outras facções para assumir a autoridade central. A atmosfera secreta não existia mais e By the Table tornou-se mais divulgado. As bases que Frija já havia lançado eram tão sólidas que quase ninguém conseguia detê-las. Se alguém ficasse no caminho deles, Yu simplesmente os expulsaria. No momento em que alguém ofendesse Yu, seria impossível entrar na indústria. Devido a isso, não há grupo mercantil que possa ignorar a influência da mesa. Mesmo múltiplas sociedades dentro do mundo celestial desconfiam deles. Dizem que ele é um tirano. Haha, então você está dizendo que é por influência do meu filho que essa criança está agindo assim? Não é? Não, definitivamente é. Yon-woo não participou da conversa agradável de Ananke e Cronos. No entanto, ele tinha sentimentos confusos ao se lembrar de Yu. Ele era teimoso, mas era apenas uma criança que chorava muito naquela época. Ele mudou tanto assim, parecia que o tempo fluía não apenas para Yon-woo, mas para Yu também. Yon-woo se perguntou: o que aconteceu durante esse tempo? Sentindo que as questões em torno do By the Table não seriam resolvidas tão facilmente, Yon-woo perguntou a Ananke: Ananke, você poderia me ajudar? Claro, vou tentar contatá-lo. Ananke assentiu solenemente, mas não posso lhe dar uma resposta definitiva. Embora By the Table tenha se tornado mais aberto depois que Lord Yu assumiu a autoridade, há muitos segredos. Ele pode ficar disfarçado se estiver tentando esconder alguma coisa. By the Table sempre teve vantagem em qualquer relacionamento. Sua reputação era bem conhecida em todo o universo. No entanto, não, eles vão sair. Yon-woo refutou instantaneamente a declaração de Ananke. Com os olhos arregalados, Ananke perguntou: por que você acha isso? Por favor, adicione isso à mensagem que você deixou para ele. Se ele não aparecer, presumirei que ele se juntou às sociedades que provavelmente estão queimando até virar cinzas agora, e deixarei By the Table no mesmo estado que eles. Os olhos de Yon-woo brilharam. Isso deveria ser uma declaração de guerra ou um aviso? O que você está pensando, senhor? Isso é uma zombaria de By the Table. O remetente desta mensagem deve estar nos desprezando para enviar algo tão absurdo. A luz quente do sol derramou-se sobre uma mesa redonda cercada por seres de aparência única. No entanto, todos usavam a mesma máscara de madeira. A única coisa diferente era a flor em cada máscara. Foi a mesa redonda, reunião realizada pelos 33 líderes do By the Table para convocar temas importantes. No entanto, os assentos que normalmente estavam sempre ocupados estavam quase vazios hoje. No assento mais alto estava sentado um homem que representava a Frija, que não aparecia há vários meses. Ao contrário dos outros líderes, ele não usava máscara. Ele simplesmente assistiu silenciosamente à discussão dos outros líderes. Então o que você sugere que façamos, Alcachofra? Você tem uma ideia? O que? Nosso oponente é o Rei da Morte. Ele não apenas derrubou a torre, mas se tornou o ego do Rei Negro e agora ateou fogo ao mundo celestial. Você está dizendo que deveríamos simplesmente ignorar o aviso dele? O apelido de Rei da Morte era agora um símbolo de medo para transcendentes e grandes organizações em todo o universo. No início, era apenas um título obtido após suceder ao trono da morte de Hades, mas agora, Yon-woo havia se tornado a própria morte. A sociedade piedosa menor que a Vesta maior que está queimando. O Deus Supremo Ahura Mazda implora desesperadamente para parar com isso. A sociedade piedosa menor que Deva maior que concentra todas as forças na intensa batalha. A diferença entre seus pontos fortes aumenta. A morte começou. A morte começou. O mundo celestial estava uma bagunça, com mensagens como essas aparecendo várias vezes ao dia. Era raro concentrar todas as suas forças na batalha em guerras no mundo celestial, a menos que você fosse um inimigo mortal. Na maioria dos casos, o poder entre os dois grupos era semelhante e, mesmo que um vencesse, outros grupos vizinhos atacariam, sendo derrotados como alvos fáceis. Independentemente disso, a Olympus não parecia se importar. Eles estavam travando uma guerra total como se quisessem cumprir os comandos de Yon-woo o mais rápido possível. Mas eles eram fortes demais,
especialmente os líderes de cada corpo que eram apóstolos de Yon-Wu. Eles receberam o poder do Rei Negro, então obviamente não seria fácil derrotá-los. Lutando ao lado deles estavam os gigantes fantasmas e os dragões da morte. Mais do que tudo, os deuses e demônios da morte são subservientes ao Rei da Morte e criam o caos em suas sociedades. Ouvi dizer. Vou perguntar de novo, se o Rei da Morte decidir atacar junto à mesa, seremos capazes de detê-lo? Com os deuses e demônios causando conflitos internos em suas sociedades, não havia ninguém para ir contra Yon-Wu. Ou você gostaria de liderar suas forças e lutar contra ele por nós, Alcachofra? Ouvi dizer que seu grupo está indo bem em Barata, não é? Esta é uma oportunidade para você ganhar honra. E isso não foi o que eu quis dizer. Então cale a boca se você vai dizer coisas irrealistas. É por isso que eu disse que não deveríamos aceitar contratos do mundo celestial. Alcachofra, que vinha argumentando que By the Table precisava se opor à tirania de Yon-Wu, percebeu que várias pessoas estavam olhando para ele e baixou o olhar. As regiões mágicas para absorver a vitalidade da Terra foram criadas por By the Table. Foi o resultado de várias sociedades que se aliaram a eles, pressionando By the Table. Também houve simpatizantes dentro do By the Table. Alcachofra, que vinha tagarelando sobre brigas, era um deles. Naquele momento, Rafflesia, que estava sentada ao lado de Alcachofra, falou cuidadosamente. E se nos escondermos, se nos dedicarmos a isso, mesmo o ego do Rei Negro não será capaz de nos reconhecer completamente. É verdade, isso é uma solução. Nós vamos escapar com nossas vidas. Mas quando sairmos no futuro, tudo será destruído, mas se isso não importa para você, não vou impedi-lo. E se você for pego no futuro, não poderá morrer facilmente. Suspiros foram soltos ao redor da mesa. Todos eles eram seres poderosos de seus mundos e planetas, mas na frente de Yon-Wu eram como velas lutando contra o vento. E como se os pressionasse a tomar uma decisão. A sociedade demoníaca menor que de E-Sect maior que solicita suprimentos de ajuda de menor que By the Table maior que. A sociedade demoníaca menor que de E-Sect maior que oferece um preço mais alto do que o oferecido. A sociedade demoníaca menor que de E-Sect maior que até sugere dar a maior parte de seu território para menor que By the Table maior que. A sociedade demoníaca menor que de E-Sect maior que apresenta uma nova oferta para menor que By the Table maior que. A morte está sendo iniciada para menor que de E-Sect maior que. Ah, como você pode ver, esta é a situação. Como podemos ir contra ele? A de E-Sect era uma das sociedades demoníacas mais poderosas, bem ao lado de Niflheim. Antigamente, eles eram tão poderosos que Vimalacitra já estava com eles há algum tempo, mas agora estavam à beira da queda. Só então, o jovem sentado no assento mais alto falou pela primeira vez. Então o que você sugere que façamos, Bush Lili? Todos os olhares se voltaram para o assento mais alto e depois para Bush Lili. O homem idoso que argumentou para colaborar com Yon-Wu falou solenemente. Em primeiro lugar, independentemente de a nossa relação ter sido amigável ou não, Ananke contactou-nos. Eles disseram. Parece que a guerra vai durar mais, então desejamos receber o que nos falta. Isso significa que eles não vão trazer à tona as regiões mágicas por enquanto, não é? Ou eles podem não ter percebido que éramos nós. Não acho que o Rei da Morte seja tão estúpido. O idoso bufou e falou com veemência. Então, não acho que seria ruim discutir as coisas com eles pessoalmente. Essa parece ser uma ideia tão despreocupada. O homem sentado no assento mais alto estreitou os olhos para Bush Lili. Seus olhos não continham nenhuma emoção. Mas Bush Lili sabia que sempre que aquele jovem tinha aqueles olhos, muitas pessoas desapareciam sem deixar rastros. O que aconteceu com aqueles que resistiram a ele no início de sua autoridade? Quando ele disse que mudaria o objetivo da mesa. No entanto, Bush Lili não pareceu se importar. Ele continuou. O Rei da Morte é alguém que nosso líder patrocinou individualmente no passado, e ela teve grande sucesso com esse resultado. Depois de emprestar a arca ao seu povo, eles formaram um relacionamento próximo. E isso não foi confirmado, mas há rumores de que ela está relacionada de alguma forma com o passado oculto dele. Então vamos conhecê-los e discutir. Mesmo que tenham sido duros, eles devem querer dizer que ouvirão o que temos a dizer primeiro, já que não tem nenhum sentimento ruim em relação a nós. O homem no assento mais alto continuou a observar Bush Lili sem qualquer mudança de expressão. E somos comerciantes que buscam lucros, não somos? Em situações como esta, quanto pior fica, mais ganhamos. Se vamos tomar partido, não deveríamos ficar do lado vencedor? Precisamos mudar de direção agora que temos a chance. Você parece pensar que o Rei da Morte vencerá, Bush Lili. Ele não faria? No entanto, isso não significa que podemos simplesmente ignorar as outras sociedades do mundo celestial e não esperar qualquer retaliação. Mas, eu entendo. Como você disse, tentaremos marcar uma reunião com eles. Bush Lili assentiu pesadamente. Bom. O homem no assento mais alto balançou a cabeça. Seus olhos ainda estavam vazios de emoção. Mas não ficaremos totalmente do lado do Rei da Morte. Você mesmo disse isso, Bush Lili, que os comerciantes buscarão o lucro. Vou escolher o lado que nos garantirá isso. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo.
Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.